Olá pessoal, vamos para mais uma aula de projeto de esgoto sanitário. Eu vou fazer com vocês, resolver, um exemplo de dimensionamento de rede coletora nessa primeira aula. Na próxima, um segundo exemplo diferente, um pouquinho diferente desse, certo? Então vamos lá. Esse exercício aqui de dimensionamento, ele diz o seguinte: calcular as vazões inicial e final, o diâmetro e a declividade de um trecho de extensão 180 metros, com os seguintes dados relativos à rede coletora. Então, nesse exercício aqui, o objetivo é apenas calcular as vazões inicial e final, o diâmetro e a declividade. É só isso, né? Então, de dados nós temos a densidade populacional inicial, que é 180 habitantes por hectare, a densidade populacional final, que é 210 habitantes por hectare, o consumo efetivo de água inicial e final, 180 litros por habitante dia, o coeficiente de retorno é 0,8, o coeficiente do dia de maior consumo, que é o K1, 1,2, a hora de maior consumo, K2, 1,5, a taxa de infiltração utilizada será 0,0005 litros por segundo metro. Os comprimentos médios do tubo, dos tubos inicial e final, é de 200 metros por hectare. As contribuições inicial e final do trecho, a montante também já foi dada. Então, a gente tem duas contribuições, iniciais. A gente já vai partir de contribuições iniciais. Então, temos a contribuição inicial de 1,27 litros por segundo e uma final de 1,97 litros por segundo. Em relação às cotas, a montante, esse trecho tem uma cota de 152,6 e a jusante 151,35. A profundidade mínima no trecho adotada será de 1,20 metros, profundidade mínima do coletor, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos calcular, nós vamos fazer é o cálculo das vazões específicas e das vazões do trecho. A primeira coisa que nós vamos calcular são as vazões específicas e as vazões do trecho, a taxa de contribuição inicial e final. Então, por essa fórmula aqui, ela nos diz o seguinte, que a taxa de contribuição inicial ela será o coeficiente de retorno multiplicado pela densidade populacional inicial, DI, multiplicado pelo consumo efetivo de água inicial, que também multiplica K2, que é o coeficiente da hora de maior consumo, dividido pelo comprimento inicial do trecho, já que a gente está fazendo a contribuição inicial, multiplicado por 86.400 mais a taxa de contribuição inicial, ok? Então, vamos lá. Todos esses dados aqui foram especificados no exercício, Então, só vamos retirar de lá. Então, a gente já tem coeficiente de retorno, tem a densidade, tem o consumo, tem o K2, tem o comprimento do trecho, que é 200, e tem essa contribuição inicial que também foi dada no enunciado do exercício, que é TI, que representa 0,0005 litros por segundo, ou seja, além desse cálculo que a gente faz considerando todos esses parâmetros, coeficiente de retorno e tudo mais, a gente tem que observar se está vindo mais alguma contribuição de vazão, além dessa, E no nosso caso aqui, sim. Então, a gente tem que colocar aqui, somar mais essa contribuição. Então, essa equação nos dá um resultado de 0,0025 litros segundo metro, certo? Essa aqui é a nossa taxa de contribuição inicial. A diferença dessa fórmula aqui será, tudo que será calculado
será para a taxa de contribuição final, né? Então, o coeficiente de retorno permanece o mesmo. A densidade é a final. O consumo também é o consumo final, né? O QF. E aí, você vai multiplicar K1 e K2, dividido pelo comprimento final, certo? E somar com a taxa de contribuição inicial, ok? Então, esse cálculo aqui substituindo, a gente encontra um valor de 0,0033 litros por segundo metro, ok? Então, esse é o nosso primeiro cálculo para o cálculo das vazões específicas que foram medidas no exercício, certo? Então, vamos lá. Com esse cálculo, as vazões do trecho, né, com comprimento de 180 metros, você vai pegar a taxa que você calculou inicialmente, a taxa de contribuição inicial e final, e multiplicar pelo comprimento do seu trecho, que é 180, certo? Então, aqueles valores que nós encontramos no cálculo anterior, 0,0025 e 0,0033, multiplicado pelo comprimento. Então, as vazões, né? As vazões do trecho, a vazão do trecho agora será 0,450 litros por segundo e 0,594 litros por segundo, ok? O segundo cálculo, que na verdade poderíamos dizer o terceiro cálculo, né? É o cálculo do diâmetro e da declividade, certo? Então, para a gente iniciar esse cálculo, nós vamos considerar, como está falando no enunciado do exercício, as contribuições que já nos foram dadas, né? Então, a gente já tem contribuição inicial e contribuição final do trecho a montante, que foi dado no exercício. Então, a gente tem uma contribuição inicial, uma vazão inicial de 1,27 e temos uma vazão final de 1,97 litros por segundo, certo? Essa vazão nossa, ela tem que ser somada com essa que nós encontramos aqui, ó, anteriormente, nesse cálculo aqui. Então, vamos recapitular aqui de novo para não ficar com dúvida, ó. Primeiro, nós vamos calcular as taxas de contribuição, certo? Calculamos a taxa de contribuição, vamos guardar esses resultados da taxa de contribuição, pegar esse resultado da taxa de contribuição, multiplicar pelo comprimento do trecho e vamos encontrar a vazão do trecho, certo? Vamos guardar esse valor de vazão do trecho e vamos fazer outro cálculo considerando as nossas contribuições que foram dadas. É como se você estivesse calculando um trecho, vamos supor, você está calculando um trecho, sei lá, vamos colocar aqui uma avenida, a S15, por exemplo. Você tá calculando a vazão ali daquele trecho, né? Vamos especificar um ponto aqui, aleatório, você está calculando um trecho da avenida S15, e além das vazões das edificações daquele trecho, já tem uma outra vazão que já vem para aquele trecho, entende? É como, por exemplo, se tivesse uma indústria em que o esgoto fosse captado, coletado ali no trecho que você está calculando, entendeu? Então, a gente tem que somar as nossas que nós fizemos de dimensionamento de cálculo, mais a que já existe, né? Que no nosso caso aqui é 1,27 e 1,97. Então, fazendo essa somatória, a gente tem de vazão inicial 1,72 litros por segundo e de vazão final 2,564 litros por segundo, ok? Agora, em relação ao cálculo da declividade, né? Tem algumas formas de calcular a declividade. Nesse exemplo aqui eu vou dar um tipo de cálculo e no outro exemplo nós vamos calcular um pouquinho diferente, mas no final é praticamente a mesma coisa, certo? Então, nós vamos calcular a declividade do terreno. E aqui ela é chamada de declividade econômica, declividade inicial, declividade econômica. O que nós vamos fazer?
nós vamos pegar as cotas, subtrair uma pela outra e dividir pelo comprimento do trecho, certo? Então, a gente tem lá uma cota de montante, né, no início do trecho, que é 152,6 e temos a cota jusante, que é 151,35. Então, eu vou pegar 152,60 menos 151,35 e dividir pelo comprimento do trecho, que é 180. Então, eu vou encontrar uma declividade de 0,007 metros por metro, ok? Essa aqui é a nossa declividade econômica, a declividade do terreno. É essa declividade aqui, ok? Mas nós precisamos calcular a declividade mínima. Por quê? Porque você vai considerar a maior declividade entre as duas declividades que foram calculadas, ok? Caso a sua declividade que você calculou seja inferior a essa declividade mínima que você vai encontrar, ou que você encontrou, você tem que inverter o tipo de cálculo. Depois eu explico para vocês, mas vamos lá. Calculamos aqui a primeira declividade, que é a declividade do terreno, 0,007 metros por metro. E aí, a gente vai calcular a declividade mínima. A declividade mínima, ela será 0,0055, isso é por fórmula, tá? 0,0055 multiplicado pela vazão inicial elevado a menos 0,47. E aí, no nosso caso aqui, a gente tem uma vazão inicial de 1,72 litros por segundo, certo? Elevado a menos 0,47. Então, nós encontramos uma vazão de 0,0043 metros por metro, ok? Então, nós vamos adotar aqui a maior declividade entre as duas calculadas. A maior declividade entre as duas calculadas é 0,007 metros por metro, ok? E aí, a gente finaliza fazendo o cálculo do diâmetro, né? Então, o diâmetro, ele pode ser calculado pela equação. Vou apresentar essa equação para vocês. No outro exemplo, nós vamos fazer outro cálculo diferente, tá? Então, o diâmetro, ele pode ser calculado da seguinte forma. 0,3145 multiplicado por vazão final sobre a declividade que você calculou, elevado a meio, elevado a 3/8. Então, isso daqui vai dar um diâmetro de 0,085 metros, certo? Como a gente não tem no mercado um diâmetro de 0,085, né? De 85 milímetros, então você vai adotar o diâmetro nominal imediatamente superior, que no caso é o diâmetro de 100, né? O diâmetro nominal de 100, certo? E aí, desse jeito, a gente finaliza as três questões que foram pedidas neste exercício, né? Que era o cálculo das vazões inicial e final, o diâmetro e a declividade do trecho, ok? Uma coisa que é muito importante que vocês lembrem é que, para o cálculo da declividade e para o cálculo do diâmetro, você deve respeitar o limite previsto na norma, que é a vazão mínima de 1,5 litros por segundo. O que acontece? Se você fez aquele cálculo das vazões e elas não atingiram, você somou, fez tudinho, e ela não atingiu 1,5 litros por segundo, você tem que adotar 1,5 litros por segundo para dar sequência no cálculo, certo? Porque, por norma, a vazão mínima é 1,5 litros por segundo, ok? Agradeço vocês por terem assistido. Até a próxima aula.